Gravando. Show, valeu. Fala, turma, tudo bem? Passando aqui em mais uma terça-feira para falar um pouco sobre o direito empresarial. Hoje, especificamente sobre sociedade limitada, né? Eu dei uma breve revisão com vocês na sessão passada, na semana passada, né? Para vocês fazerem a prova. Vocês fizeram ontem, então hoje eu vou entrar com sociedade limitada. Só uma breve recapitulação. Nós falamos a semana passada sobre teoria geral da empresa, né? Toda aquela introdução. Nós falamos também uma breve introdução sobre o direito societário mesmo. Falamos algumas sociedades específicas, né? Como sociedade em conta de participação, sociedade em comum. E agora nós falaremos sobre sociedade limitada. Bom, antes de começar a falar sobre a sociedade limitada, é bom a gente lembrar que de cada 10 empresas que tem no país, 9 são sociedades limitadas, se não as 10, né? Professor Surrell até costuma falar isso, que a grande maioria das sociedades no Brasil são sociedades limitadas. Por quê? Porque lembram que eu disse sobre a classificação? Então, quanto à classificação, a sociedade ela é limitada, o próprio nome diz isso. Ou seja, sendo limitada, em regra, o patrimônio pessoal do sócio não pode ser atingido, certo? Em caso de dívida, portanto, vai ser atingido somente o patrimônio da sociedade e não o patrimônio pessoal dos sócios. Isso dá uma segurança gigante para quem quer começar a empreender, para quem quer virar empresário, para quem está exercendo uma atividade econômica. Porque se o patrimônio pessoal do sócio não pode ser atingido, automaticamente isso dá uma maior autonomia para que ele possa fazer empréstimos, para que ele possa tentar desenvolver, né, essa atividade econômica dele. Então vamos começar a falar sobre sociedade limitada, que é a mais utilizada, né? Bom, ainda quanto às classificações, né, as sociedades elas podem ser estatutárias ou contratuais, né? No caso da sociedade limitada, que nós estamos tratando agora, ela é iniciada a partir de um contrato social. Portanto, ela é constituída com o registro desse contrato social na junta comercial do estado respectivo onde essa atividade econômica vai ser exercida. Então, lembrem-se, né? O registro ele ocorre a partir o registro ele ocorre na junta comercial. A junta comercial ela é um órgão estadual. Então, vamos supor que eu quero exercer minha atividade econômica, eu quero abrir a minha sociedade limitada no estado de São Paulo, né? No caso, em Cachoeira Paulista, cidade onde eu moro. Obviamente, eu teria que registrar essa minha sociedade limitada na junta comercial de São Paulo, tá? Hoje em dia dá para fazer tudo online, nem precisa ir na sede que fica na capital. Então, o contrato social ele deve ser registrado na junta comercial do estado de São Paulo. Agora, é necessário a gente falar sobre algumas cláusulas obrigatórias que devem estar inseridas nesse contrato social. Sem essas cláusulas obrigatórias, o contrato ele não será eficaz, tá? Ele será omisso a tal ponto de não gozar de eficácia, tá? Então vamos lá. Algumas cláusulas obrigatórias. Propriedade, a qualificação dos sócios, né? A denominação, né? Qual o nome dessa empresa, qual o nome dessa sociedade limitada. Lembrem-se que existem 3 tipos de denominação. Já tratei com vocês na teoria geral da empresa, que é a firma, né, que é o nome pessoal dos sócios, de um ou de mais sócios, né, a modalidade denominação, se chama denominação, né, que pode, que é, ela é relacionada a um elemento fantasia, a um nome fictício, ou pode ser através do nome do CNPJ. O número do CNPJ, ele pode ser um nome empresarial, tá? Lembrem-se, não confundam nome empresarial com o apelido, que é o título do estabelecimento, é o título do local onde a atividade é exercida, né? Então, o título da loja, vamos supor que seja uma loja, né? O título da loja, ele é o apelido e não o nome empresarial, tá? Ele serve meramente para identificação e jogada de marketing. Então, a denominação, normalmente, ela é construída por um elemento fantasia, que é um nome fictício, tá? Deve ser obrigatoriamente estipulado nesse contrato social da sociedade limitada o objeto, né? Qual é a atividade que será exercida por aquela sociedade? Também é necessária a indicação de sede. Qual a sede da sociedade? Gente, aqui é legal se atentar
que a sede ela pode ser virtual, tá? Não obrigatoriamente ela pode ser, não obrigatoriamente ela precisa ser uma sede física, ela pode ser uma sede virtual. É necessário também estipular o prazo, porque lembrem-se, uma sociedade ela pode ser com prazo indeterminado ou com prazo determinado. Quando se tratar de sociedade com prazo indeterminada, pode-se colocar assim, essa sociedade é de prazo indeterminado. Agora, quando se tratar de sociedade com prazo determinado, é necessário colocar a data que irá ser encerrada aquela atividade empresarial, tá? Bom, aqui também é obrigatório, como cláusula no contrato social, indicação de capital social. Vou explicar a diferença de capital social, mas basicamente a diferença de capital social com patrimônio, que se confunde, né? Mas basicamente o capital social é um investimento inicial nessa sociedade. Quanto os sócios vão colocar nessa sociedade limitada? Basicamente é isso. Vamos entrar mais a fundo aqui no capital social mais para frente, tá? É necessário, como cláusula obrigatória do contrato também, a quota de cada sócio, né, e o modo que irão integralizá-la. Então, lembrem-se que no capital social, no contrato social, é necessário subscrever o capital social. Ou seja, é necessário eu falar quanto que eu vou investir, mas não necessariamente mas não necessariamente que o investimento seja feito naquele momento. Então, deve-se falar também um modo pelo qual eu vou investir, um modo pelo qual eu vou integralizar essa subscrição de capital social. Também é necessário, como cláusula obrigatória do contrato social, quem serão os administradores, né, e os poderes dos administradores. Tá? É necessário também as prestações a que se obrigam cada sócio e a contribuição, né, de cada sócio. Também é necessário, como cláusula obrigatória, né, indicar a participação nos lucros de cada sócio, nos lucros e perdas também de cada sócio nessa sociedade limitada. É necessário também indicar se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Gente, essas cláusulas obrigatórias elas estão previstas no artigo 997 do Código Civil, tá? Quanto à sociedade limitada, vamos seguir adiante aqui, ela é personificada, ou seja, ela tem personalidade jurídica. Por quê? Porque ela é uma sociedade regular, lembra? Se ela é regular e ela é personificada, ela é registrada. O registro é ato meramente regularizador. Ele não é ato constitutivo. Então, ela é personificada e ela é registrada, né, na junta comercial do estado respectivo. Aqui agora, eu trouxe o artigo 1052 do Código Civil, que ele fala sobre a responsabilidade limitada de cada sócio. Então, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Gente, o que é isso? Vou explicar aqui com exemplos, é uma parte um pouco complicada da sociedade limitada. Lembrem-se que eu disse há pouco tempo que subscrever capital social, ou seja, o que eu escrevi no contrato social como capital, não significa que eu investi aquilo que eu escrevi. Não significa que eu integralizei aquilo que eu subscrevi. Então, existe uma diferença entre o que eu escrevi no contrato social, entre a quantidade de dinheiro que eu falei que eu iria investir na sociedade, do que eu realmente vou investir, do que eu realmente integralizei. Então, vamos colocar aqui como exemplo que eu e o professor Surreal, nós temos uma padaria. No capital social, no contrato social, eu disse, né, que eu ia investir no capital social, eu subscrevi 50 mil reais. E o professor Surreal também disse que ia investir 50 mil reais. Mas esse capital social só vai ser integralizado a partir do momento que eu investi esses 50 mil reais e o professor Surreal também investir os 50 mil reais. Agora vamos voltar ao artigo 1052 do Código Civil. Todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, vamos supor, eu subscrevi na padaria 50 mil reais e o Surreal subscreveu 50 mil reais. Mas vamos supor que eu investi os 50 mil reais e o professor Surreal não investiu os 50 mil reais. Isso é, nós dois seremos responsáveis solidariamente pela integralização do capital restante. Ou seja, se nós subscrevemos 100 mil reais, né, 50 mil meu e 50 mil do Surreal, nós somos responsáveis solidariamente por esses 100 mil reais. Então, se eu subscrevi 50 mil e o professor Surreal
não subscreveu 50 mil, significa que ainda falta 50 mil. Ou seja, eu também vou ser responsável solidariamente, junto com o professor Surrell, para essa integralização. Eu posso ser cobrado. Isso aqui, na minha opinião, é uma injustiça do Código Civil, né? Mas nós temos que seguir fielmente a lei. Então, caso o professor Surrell não integralize o capital que ele subscreveu, eu também responderei solidariamente por essa integralização, tá? Então, é necessário a gente saber essa diferença de subscrição de capital social e de integralização do capital social. A subscrição, ela ocorre no momento em que o contrato social está sendo feito e registrado na junta comercial. A integralização significa o momento que eu investi aquilo que eu disse que eu investi no contrato social, tá bom? Então, é necessário fazer essa distinção. Próximo tópico aqui é um alerta para que a gente não confunda o capital social com o patrimônio daquela sociedade, tá? O capital social é aquilo que eu coloquei no contrato social. O patrimônio é o conjunto de bens, né, que a sociedade tem, que a sociedade possui. Portanto, o que é o patrimônio? A empresa pode ter carro, pode ter o ponto, né, pode ter imóveis, no caso, a marca é um patrimônio. Então, é necessário a gente saber essa diferença do capital social com o patrimônio. Repito, patrimônio é o conjunto de bens que a empresa tem. Agora, o capital social é o investimento inicial, que está escrito no contrato social. Então, a gente não pode confundir o capital social com o patrimônio. Atentos a esse alerta que eu coloquei no slide, tá? Então, olha lá, coloquei a diferença aqui. Capital social é a soma do valor que os sócios colocam na sociedade, ou seja, investe na sociedade, certo? E consta obrigatoriamente, é uma cláusula obrigatória que deve constar, né, no contrato social. Já o patrimônio é a soma daquilo que a sociedade tem, né? Inclusive, o capital social faz parte do patrimônio, tá? Tudo aquilo que está no nome da sociedade faz parte do patrimônio. Então, não confunda o capital social com o patrimônio. Agora, uma pergunta. Em caso de venda, né, esse valor da venda, né, o quanto que o comprador deve pagar, é baseado no capital social ou no balanço patrimonial? Gente, propriedade seria uma tremenda injustiça que seja pago o valor do capital social. Porque, pensem comigo, o valor que eu disse que investiu, o valor de investimento inicial, normalmente é menor do que o valor do patrimônio que aquela sociedade tem, né? Em caso de uma empresa que esteja sendo bem tocada, né, bem administrada, e não tenha dívidas. Então, normalmente, o patrimônio da sociedade é muito maior do que o capital social que eu subscrevi no contrato, né? Então, em caso de venda de uma parte da sociedade ou a venda do estabelecimento inteiro, o valor é baseado no patrimônio. Então, será feito um balanço patrimonial para que saiba, né, qual o valor do patrimônio da sociedade, para que assim chegue a um valor de venda. Então, lembrem-se, em caso de venda de uma parte da sociedade ou da sociedade como um todo, o valor da venda vai ser baseado no balanço patrimonial e não no capital social, tá? Agora, algumas características, né, algumas observações sobre o capital social. O capital social, gente, ele pode ser integralizado tanto com capital, né, com dinheiro, quanto com móveis, tá? Com bens, né, móveis ou imóveis. Então, não necessariamente o capital social ele precisa ser integralizado com dinheiro, tá? Agora, e se eu quiser fazer uma sociedade com um amigo, mas um amigo não tem dinheiro e ele fala assim para mim, ô Pedro, investe na sociedade que eu vou entrar com prestação de serviço. Eu vou trabalhar. Você não precisa trabalhar, você só investe o dinheiro. Vamos construir aqui uma sociedade limitada. Você só investe e eu vou trabalhar. Eu só entro com a prestação de serviço. É possível? Não, não é possível. É proibida a integralização do capital social, tá, com a prestação de serviços. Portanto, se alguém quiser entrar numa sociedade limitada só com a prestação de serviços, é expressamente proibido pelo Código Civil. Beleza? Então, necessariamente, precisa fazer uma integralização do capital social com dinheiro ou com bens, tá? Agora, algumas novidades, né, trazidas com a modernidade, né? É permitida a integralização com criptoativos, com criptomoedas? Sim, é possível. Se eu quiser integralizar o capital social da minha sociedade com Bitcoin, é plenamente possível, tá? Agora, gente, agora aqui uma curiosidade que eu botei no slide. Lembra que eu disse que incapaz
não pode ser empresário? Pois é, incapaz não pode... Pode falando aqui. Pois é, incapaz não pode ser empresário. Mas incapaz pode ser sócio? Sim, o incapaz ele pode ser sócio. Mas desde que o capital esteja totalmente integralizado, ou seja, aquilo que eu disse que investi está investido, e desde que esse incapaz não seja administrador, não participe da administração dessa sociedade limitada. Então, se aparecer uma pergunta, se eventualmente aparecer uma pergunta em provas para vocês, o incapaz pode ser empresário? Não. Mas o incapaz pode ser sócio de uma sociedade limitada? Sim, desde que o capital já esteja totalmente integralizado e desde que ele não participe da administração dessa sociedade limitada, tá? Atentem-se a isso. Bom, como eu disse, a sociedade limitada, ela é limitada. Então, em regra, o patrimônio pessoal do sócio não vai poder ser atingido em caso de dívida, em caso de cobrança, né, dessa sociedade. Mas existem algumas exceções, tá? Que pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. E essa exceção está prevista no artigo 50 do Código Civil, tá? Para que o patrimônio pessoal do sócio seja atingido numa sociedade limitada, deve ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, tá? E só o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica daquela sociedade, dependendo do caso concreto. Para a gente estudar a desconsideração da personalidade jurídica, é necessário saber da teoria maior. Existe a teoria menor e a teoria maior. Para que aconteça a desconsideração da personalidade jurídica, a teoria menor diz que não é necessário provar o dolo do sócio ou do administrador da empresa. Já a teoria maior diz que é necessário provar o dolo, tá? E o Código Civil adota expressamente a teoria maior, tá? Onde o artigo 50 diz que a desconsideração será possível para atingir o patrimônio pessoal dos sócios quando houver abuso da personalidade jurídica. O que é o abuso da personalidade jurídica? Caracteriza-se, gente, pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aí vocês me perguntam, o que é desvio de finalidade ou o que é confusão patrimonial? Bom, o desvio de finalidade, gente, nada mais é do que a utilização daquela personalidade jurídica unicamente com o propósito de lesar credores, unicamente com o propósito da prática de atos ilícitos. Portanto, o picareta, né, o pilantra, ele vai usar aquela personalidade jurídica, ele vai usar a pessoa jurídica da sociedade limitada para blindar os seus atos ilícitos, para lesar credores, para lesar as pessoas a quem ele deve. Tá? Porque lembrem-se, a sociedade limitada, em regra, ela não vai poder, em regra, o patrimônio pessoal do sócio não vai poder ser atingido. Agora, pensem comigo, vocês concordam que o picareta ele pode usar essa sociedade limitada para blindar dívidas pessoais dele? Ele está usando aquela sociedade limitada para constituir dívidas, para dar golpe, e o patrimônio pessoal dele não vai ser atingido. Agora, quando ficar caracterizado que ele está usando a sociedade limitada para isso, ou seja, está ocorrendo o desvio de finalidade daquela sociedade limitada, estará caracterizado o abuso da personalidade jurídica, ou seja, é possível desconsiderar a personalidade jurídica daquela sociedade, tá? Então, o abuso da personalidade jurídica é caracterizado pelo desvio de finalidade, que eu acabei de explicar, e também é caracterizado pela confusão patrimonial, tá? O que é confusão patrimonial? Gente, é quando não se sabe o que é patrimônio da empresa, da sociedade, e o que é patrimônio pessoal do sócio, tá? Então, vamos supor, o sócio usa o carro para coisas pessoais, o sócio usa imóveis para moradia, para coisas pessoais. Está havendo uma confusão patrimonial. Ninguém sabe o que é patrimônio da pessoa ou o que é patrimônio da sociedade. Há uma verdadeira confusão. Ou seja, está havendo aí um abuso de personalidade jurídica da sociedade limitada. Portanto, nesse caso também vai ser possível a desconsideração da personalidade jurídica. Então, lembrem-se, é possível haver a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, que é adotada no artigo 50 do nosso Código Civil, caso haja o abuso da personalidade jurídica. E esse abuso, ele é caracterizado pelo desvio de finalidade, que eu acabei de explicar, ou pela confusão patrimonial, que eu também acabei de explicar. Caso ocorra esse desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a desconsideração poderá ser feita, tá? Ou seja, nesse caso, o patrimônio pessoal dos sócios poderão ser atingidos.
tá? Bom, aqui uma observação. Gente, é necessário requerimento. O juiz não pode, de ofício, desconsiderar a personalidade jurídica. Então, é necessário que alguém, um dos credores ou qualquer interessado, chegue, entre com uma ação, né, com um incidente, que chama, não é uma ação, chama incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entre com esse incidente perante a justiça, para que, após esse requerimento, o juiz ele desconsidere a personalidade jurídica. Então, jamais o juiz vai poder, de ofício, do nada, sem requerimento de algum interessado, desconsiderar a personalidade jurídica. Porque lembrem-se que a jurisdição ela é inerte, ela depende de andamento. Então, quem dá o andamento são os interessados com requerimentos, com ações, né? Bom, agora vamos falar sobre a administração da sociedade limitada, né? Gente, a administração é quem está exercendo ali a administração no dia a dia, tá? É necessário falar que o administrador ele não precisa ser sócio, tá? Então, deve ser constituído no contrato social, lembra que é uma cláusula obrigatória do contrato social da sociedade limitada. É necessário falar quem vai ser o administrador e quais serão os poderes do administrador, né? Agora, esse administrador não necessariamente precisa ser sócio, não necessariamente precisa ser proprietário de cotas dessa sociedade, tá? Agora, uma sociedade, ela pode ter mais de um administrador. O contrato social ele pode estabelecer que o Joãozinho e o Lucinho vai ser administrador daquela sociedade, tá? Não necessariamente precisa ter um administrador. Pode haver mais de um administrador. E lembre-se, não necessariamente sócio, tá? Agora, somente pessoa física pode ser administrador. Porque surge uma dúvida. E se eu quiser terceirizar a administração da minha empresa? Se eu quiser contratar uma pessoa jurídica para administrar a minha empresa, pode a minha sociedade limitada? Pode? Não. É necessário que seja pessoa física. Somente pessoa física pode administrar uma sociedade limitada. Agora, uma pessoa jurídica, ela pode ser sócia de uma sociedade limitada. Então, vamos supor que eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho uma sociedade, e eu quero comprar cotas de uma outra sociedade. Posso? Claro que posso. A pessoa jurídica ela pode ser sócia de outra sociedade. Mas aqui, como nós estamos falando de administração da sociedade limitada, é necessário dizer que uma pessoa jurídica ela não pode administrar uma sociedade limitada. Somente uma pessoa física. Tá? Agora, lembrem-se também que é necessário falar não só sobre o administrador no contrato social, mas é necessário expor quais são os poderes desse administrador no contrato social. Agora, a maioria dos contratos sociais, gente, são omissos, tá? Então, na omissão do contrato, o administrador vai ter amplos poderes para fazer o que quiser, exceto para alienar ou gravar bens imóveis, tá? A não ser que for uma empresa que atua nesse ramo, por exemplo, uma imobiliária, né? Uma imobiliária é uma empresa que atua no ramo de venda de imóveis. Então, aí nesse caso, o administrador vai poder alienar imóveis, tá? Porque faz parte do objeto social da empresa. Agora, se o objeto da sociedade, se o ramo que a sociedade atua não for esse de alienação ou gravação de bens imóveis, né? Aí o administrador ele vai poder praticar tudo, quase tudo, né? Vai ter amplos poderes, podendo tudo praticar, exceto alienação ou gravar bens imóveis da sociedade. Tá? Então é necessário falar sobre os poderes do administrador no contrato social da sociedade limitada. Tá? Agora, sobre os sócios, tá? O sócio não necessariamente precisa ser só pessoa física. Enquanto a administração ela só pode ser exercida por pessoa física e não por pessoa jurídica, os sócios não. Uma pessoa jurídica também pode ser sócia de uma sociedade limitada. Tá? É só comprar, só possuir as cotas da sociedade. Tá? Agora, quanto à cessão de cotas, né? Ou seja, se eu quero dispor, se eu quero alienar as cotas, ou se eu quero doar cotas, sei lá. Bom, a cessão de cota é livremente definida no contrato social, tá? Agora, e no caso de omissão do contrato? Esse é o problema, porque a maioria dos contratos sociais, sociedade limitada, são omissos. Então, no caso de omissão do contrato, a venda, ela também ela pode ocorrer de forma livre, assim como se o contrato estipulasse isso, né? Mas ela fica condicionada, né, a venda de cotas para terceiros depende da não discordância de um quarto do capital social. Portanto, se o contrato for omisso, se mais de um quarto do capital social, ou seja, se são 4 sócios, ou seja, se um sócio, né,
ele fala, não quero que venda para outrem, não quero que venda para outra pessoa a sua cota. Você não vai poder vender, porque o contrato é omisso. Portanto, em regra, né, a cessão de cotas ela pode ser livremente definida no contrato social. Se quiser estipular no contrato social que as cotas elas podem ser alienadas, vendidas a qualquer momento, para qualquer pessoa, beleza, ok, porque pode ser livremente estipulado no contrato. Isso está previsto no artigo 1057 do Código Civil. Agora, como a maioria dos contratos são omissos, o Código Civil também trouxe a hipótese da omissão do contrato, tá? Que a venda ela fica condicionada à não discordância de mais de um quarto do capital social, tá? Então, dei uma revisada aí no artigo 1057 do Código Civil. E no caso de herança de cotas, por exemplo, o dono, vamos supor que meu pai é sócio, né? E ele falece. E ele me tem como único filho. Ou seja, automaticamente eu iria herdar as cotas pertencentes ao meu pai. Mas não é assim que funciona. O herdeiro, em regra, ele não ingressa na sociedade, tá? Agora, pode ser estabelecido no contrato, uma cláusula no contrato social, que permita o ingresso de herdeiros, tá? Agora, se não houver essa cláusula no contrato social, se o contrato for omisso quanto a isso, lembre-se, a regra é: o herdeiro não ingressa na sociedade, salvo cláusula em contrato, em contrário, no contrato, né? Agora, se não houver, se o contrato for omisso, como em regra o herdeiro não ingressa na sociedade, o herdeiro só vai poder ingressar na sociedade com a concordância unânime dos sócios, ou seja, todos os sócios devem falar, o contrato é omisso, mas a gente permite que ele entre na sociedade, tá? Se não ocorrer a concordância de todos os sócios e se o contrato for omisso quanto a isso, o herdeiro não vai poder ingressar como sócio da sociedade, tá? Ele não vai herdar as cotas que era do seu pai. Agora vamos falar sobre dissolução da sociedade limitada. Tá acabando aqui. Uma sociedade limitada ela pode ser dissolvida parcialmente, ou seja, quanto a uma pessoa ou duas, quanto a um ou mais sócios, né, mas parcialmente, não vai ocorrer a dissolução total e vai ocorrer a dissolução parcial, ou pode ocorrer a dissolução total, que ocorre a extinção da pessoa jurídica, ocorre a extinção da personalidade jurídica. Então, lembre-se, na dissolução parcial, um ou mais sócios sairão da sociedade, mas não ocorrerá a extinção da personalidade jurídica. Já na dissolução total, ocorrerá a extinção da personalidade jurídica. Tá? Na dissolução parcial, pode ser por três hipóteses, tá? Três hipóteses de dissolução parcial da sociedade limitada. A primeira é a morte do sócio, né? Se ocorrer a morte do sócio e o herdeiro não puder ingressar, lembre que eu falei as hipóteses de ingresso de terceiro, né? Mas, em regra, ele não pode entrar, não pode ingressar na sociedade. Então, caso ocorra a morte do sócio e o herdeiro não possa ingressar na sociedade, ela vai ser dissolvida parcialmente. Segunda hipótese, retirada. Gente, ninguém é obrigado a manter-se associado, ninguém é obrigado a manter-se sócio da sociedade limitada, né? Então, qualquer sócio vai poder se retirar da sociedade. Está estipulado no artigo 1029, caput do Código Civil, né? Se a sociedade for de prazo indeterminado, deve haver uma notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Agora, se a sociedade for por prazo determinado, esse sócio vai poder se retirar da sociedade somente judicialmente. Tá? Vai ter que provar ao juízo uma justa causa motivando a saída dele, né? Motivando o interesse dele de sair da sociedade. Tá? Então, hipótese de dissolução parcial, morte do sócio e retirada, quando o sócio quer sair, né? Ou pode ser por exclusão. Gente, relacionem exclusão imediatamente à expulsão, tá? Quando se fala que um sócio está sendo excluído, significa que um sócio está sendo expulso, tá? E ele pode ser excluído tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, tá? Então, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante a iniciativa da maioria dos outros sócios. Então, se a maioria dos outros sócios decidem excluir judicialmente o sócio, ele vai ser expulso, não tem jeito. Mas deve haver a falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente, ou seja, ele deve ter feito alguma cagada, né? Desculpa as palavras, mas é assim. Se ele fizer alguma cagada, se por cometer alguma falta grave, aí sim ele vai poder ser excluído.
ou por incapacidade superveniente. Ébrio habitual, aquele que era capaz, era sócio, ele era capaz, mas ele virou incapaz, né? Chama-se isso de incapacidade superveniente. Aí ele vai poder ser excluído pela maioria dos demais sócios, tá bom? Gente, hipóteses de maneira de exclusão extrajudicial. Sócio remisso. Quem é o sócio remisso? É aquele que não integralizou o capital social. Ele subscreveu um valor, ele disse que investiu um valor, mas ele não investiu esse valor, ele não integralizou o valor que ele subscreveu. Ele pode ser excluído de maneira extrajudicial. Então, lembre-se, observação, sócio remisso pode ser excluído de maneira extrajudicial. Tá? Isso aqui é importante para provas objetivas. Aí eu coloquei uma segunda observação. A capacidade superveniente, a incapacidade superveniente, ou seja, o sócio que era capaz e se tornou incapaz por motivos da vida, né? Não é motivo de exclusão caso o capital esteja integralizado e o incapaz não faça parte da administração. Portanto, em caso de incapacidade superveniente, que é trazido pelo caput do artigo 1030 do Código Civil, esse incapaz superveniente só vai ser poder excluído se o capital social não estiver totalmente integralizado e ele não fizer parte da administração, tá? Ou seja, caso o capital social esteja totalmente integralizado e ele não fizer parte da administração, ele não vai poder ser excluído, tá bom? Agora, por meio, como que ocorre essa dissolução parcial judicial, né? Isso aqui é até uma ação que eu estudei bastante para a segunda fase do AB. É através da ação de dissolução parcial com apuração de haveres. Então, para dissolver parcialmente uma sociedade limitada, é necessário os demais sócios ingressarem com uma ação de nome de ação de dissolução parcial com apuração de haveres. Por que com apuração de haveres? Porque os haveres serão apurados, né? Deve haver uma liquidação aí. Deve ser pago a esse sócio que está sendo retirado da sociedade um certo valor, né, pelas cotas dele. Então, deve haver uma apuração de haveres aí. Essa ação está prevista no artigo 599 e seguintes do Código Civil, do Código de Processo Civil. Tá? Agora, vamos falar sobre as hipóteses de dissolução total e não dissolução parcial. Como eu disse, na dissolução total ocorre a extinção da personalidade jurídica, tá? E pode acontecer de algumas maneiras. A primeira delas é o vencimento do prazo. Lembrem-se que eu disse, na sociedade por prazo determinado, caso esse prazo seja extinto, né, caso ocorra o fim desse prazo, automaticamente ocorrerá a extinção da personalidade jurídica. Portanto, haverá uma dissolução total. Agora, também quanto... Aqui eu não coloquei no consenso unânime do sócio, até eu não coloquei, mas também tem que ser por prazo determinado. Quando na sociedade por prazo determinado, todos os sócios dizem, não, vamos extinguir a personalidade jurídica, vamos dissolver totalmente a sociedade limitada. É possível também, mas deve haver o consenso unânime, ou seja, decidido por todos os sócios. Terceira hipótese aqui é quando aqui ocorre na sociedade de prazo indeterminado, tá? Na sociedade de prazo indeterminado, a maioria dos sócios podem decidir sobre a extinção da personalidade jurídica, sobre a dissolução total. Então, lembre-se, façam aqui uma diferença. Sociedade por prazo determinado, deve haver o consenso unânime dos sócios para dissolver totalmente a sociedade. Sociedade por prazo indeterminado, deve haver a vontade da maioria dos sócios, tá? Então, há essa diferença, unanimidade e maioria. Quando ocorre o exaurimento do objeto social. Gente, o exaurimento, lembrem-se de locadoras, por exemplo. Locadoras é um exemplo típico aqui. Vai haver a dissolução total de sociedade limitada. Por quê? Porque ninguém mais aluga filme em lotérica. Então, ocorreu o exaurimento daquele objeto social. Qual era o objeto social de uma locadora? Alugar filmes. Então, houve o exaurimento. Ninguém mais é uma locadora com as plataformas, né? Hoje em dia, TV a cabo, tudo isso, ninguém mais aluga filme. Então, as locadoras elas foram exauridas, o objeto social das locadoras foram exauridas. Então, todas as locadoras foram dissolvidas totalmente. Não existe mais sociedade limitada locadora, porque houve o exaurimento do objeto social. Tá bom? Quinto fator, inexequibilidade do objeto social. Ocorre a inexequibilidade do objeto social quando algo lícito passa a ser ilícito. Então, por exemplo, no jogo do bicho. Qual que era o objeto do jogo do bicho? Um jogo de azar, né? Vender o bicho ali para que a pessoa ganhasse depois um prêmio, né? Sob a promessa de ganhar um prêmio. Mas era exequível esse objeto social, porque era possível.
Mas como se tornou ilícito, né, agora é uma contravenção penal, esse objeto social que era exequível passou a se tornar inexequível. Então, há uma dissolução total dessa sociedade limitada, ou seja, vai ocorrer a extinção da personalidade jurídica. Gente, por hoje é só. Bons estudos. Espero que vocês tenham ido bem na prova ontem, tá? E é isso. Tá? Grande abraço, até mais.